Vamos agora falar de Deathmont Deathplay. Deathmont Deadplay. É isso? Não, Deadmont Deathplay. Isso. Ei, meu Isso, Deus. isso. Ou DMDP. DMDP, ô filho da... Onde aqui temos a prova que Manabu Ono é mais poderoso que o Narita. Mas também você deu mais poder pro Anabono. Porque Tá. quando você deixa ele dirigir e escrever um negócio, tá complicado. Exatamente. Não, ele como escritor é um excelente diretor e ele como diretor é um excelente... Não, pera. Não, isso aí ele é um péssimo escritor. Obrigado. Ele é pior como roteirista do que como diretor. Meu Deus do céu. Tem um ponto Enfim, muito amigo meu me quebrou tudo. Eu não tenho muito o que falar desse negócio. Eu vi só um primeiro episódio. Só da A sinopse é que o brother morreu, foi pro nosso mundo, mas no nosso mundo tinha um monte de Nimbyo caçando ele, porque agora ele é eu não lembro. Cara. O deus dos cadáveres de um mundo medieval veio pro nosso mundo encarnando no corpo de um moleque chamado Polka. E esse moleque era pra morrer, não tá morto, tá sendo perseguido por uma galera. Seja do submundo, seja da família, seja da polícia, seja de tudo quanto é lugar. Exatamente. Ai. Eu tentei sobreviver a isso, cara. Mas aí eu vi que o Rafa tava muito puto com esse negócio. Eu falei, deixa ele gosta do mangá. Mas isso aí tá. Inclusive, eu trouxe o Lolo pra ler o mangá também, porque o mangá é da hora, gente. Leia, é divertidaço. É divertidaço. Imagino. Aí você chega nesse anime que ele nem se esforça muito pra errar, ele só faz errado mesmo. Uma das melhores coisas, por exemplo, do Narita é a dinâmica de personagem. Tipo, todos ali são importantes e estão fazendo alguma coisa que vai ter um payoff ou próximo ou mais pra frente. E aqui eu não consigo me importar com ninguém. O grupo do Polka é tratado de uma maneira extremamente desinteressante. O grupo do Iwanomi, que são os policiais, tá perdidaço do pagode. O grupo da Clarissa existe. Nada consegue, quase nada, na real, consegue ser interessante nesse anime, cara. Ele tira toda a essência pra criar ele de lordismo. Que também tem no mangá, só que aqui parece que é a prioridade, não é o contrário, sabe? É que DMDP parece ser uma obra, pode-se dizer até que simples de se adaptar, em questão de Narita escritas, porque se você pegar Dorarai e Bacano, são, 4 planos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, com 30 personagens e todos tendo coisas muito importantes no roteiro. E DMDP, pelo menos no começo, ele é muito mais centrado em um único grupo mesmo, o grupo do Kabane, da Misaki e do Takumi. Só que é incrível que, o Manabuano, mesmo tendo, no máximo um plano pra fazer, pra escrever esse roteiro, ele consegue escrever de uma forma muito chata, de nada dinâmica. E sei lá. Cara, tem um exemplo, inclusive, que é um dos personagens que é uma lapiseira. A lapiseira, ela não fala, então ela tem que escrever. E aí, como que ele representa isso? Ele literalmente escreve o texto na tela e você lê. Só que a cena não dá continuidade, sabe? Eles não fazem uma piada em cima disso, ou tem uma representação visual melhor. Não, é só, o texto está na tela, a Kana escreve, tem uma pausa no anime, fica em silêncio pra você ler, e continua como se... a gente teve só uma pausa no meio da série, bora. É tão interessante isso pra adaptação audiovisual, cara. Não tem dinâmica nenhuma essa série, bicho. Não, é que, isso, eu vou até aproveitar. Como eu tava procurando antes, a desgraça do diretor de som desse anime. Por quê? Porque não basta ele, por exemplo, não ter feito uma escolha péssima com o protagonista e ele dublar 2 personagens diferentes com a mesma voz. Ele também decidiu, o que se deve entender, que ele decidiu, não precisa de voz pra esse personagem aqui, essa caneta, quem precisa de ouvir o que tá acontecendo? Vamos escrever e acabou. Mas mesmo que tenha voz, não precisa fazer uma construção, deixa qualquer coisa acontecendo. E, já que você entrou no ponto da dublagem, cara, é raro reclamar normalmente da voz japonesa, mas aqui eu tenho problema com todo mundo. Sei lá,
a voz do Polka, que é o Yuki Sasakihara, ele não encaixa muito bem com o Polka. Ele mantém uma voz normal quando ele tá como moleque, mas quando ele vira o deus dos cadáveres, ele bota um filtro na voz dele. Mas então, E o personagem, o dublador não interpreta de fato, ele não muda a entonação, ele só ganha um filtro e fala da exata mesma forma. Isso é muito broxante, cara. é que, assim, primeiro sobre a caneta. Tem um dublador pra caneta. E eles não usam. Usou uma vez. Usa Que uma inclusive vez. não combina. É tipo 500 QI. Mas sobre o Yuki Sakakihara, tipo, o que dá pra perceber é que o diretor ele só falou assim: você, por favor, fale essas falas e não se preocupe em fazer diferenciação. Porque a diferenciação foi feita colocando um filtro merda na voz dele. Então, quando ele muda de voz pro Corpse God, ao invés de ser a criança, é a mesma voz com filtro bosta. Você não vê diferença de personalidade, mesmo que haja essa diferença de personalidade entre os dois, não acontece nada. É um bagulho completamente tosco. Sei lá, sem palavras isso, sabe? É mal feito. Fora até uma coisa mais pessoal minha, mas eu sinto que teve dublador que tá no papel errado. Tem a dupla de policiais, o Iwanomi e o Arase, que os dubladores entregam o papel deles, mas eu olho e falo, cara, vocês combinam muito melhor com o personagem do lado do que com o que vocês pegaram. Tipo, tem um que tem uma voz mais calma, ao mesmo tempo mais despojada, só que ele tá fazendo um personagem mais dedo no cu e gritaria, e aí o outro que faz tem voz de dedo no cu e gritaria tá com o personagem calmo, eu não tô entendendo mais nada. E aí vocês têm problemas de som também, pra efeito sonoro mesmo, que é muito estourado, as músicas que muitas vezes não encaixam com o que tá acontecendo na tela. Parte sonora desse anime, cara, é realmente bizarro. Eu acho que talvez seja um dos piores pontos do anime, porque, sei lá, parece que tá tudo errado. Eu não consigo olhar e defender um ponto 100% positivo. Tem dublador bom, a dubladora da Misaki no Uriminase manda muito bem. O Hiroki Takahashi, dublador do grandioso Solitaire, manda bem pra um caralho, mas eu não consigo dar mérito pra tudo, porque tem os outros lados tudo errado. Muito estranho. E piorando essa situação ainda, tem a própria questão da direção e da composição, do script. Tudo é muito fraco e piora muito o carisma dos personagens e, consequentemente, até do carisma dos dubladores, porque você não consegue, mesmo que eles tentem fazer alguma coisa ali, você só percebe que aquilo é muito fraquinho. A Misaki, a Inori, ela faz um trabalho fantástico nela, eu pelo menos acho isso, e tipo, você só vê que a direção não tá de acordo com a personalidade que ela tá fazendo na voz. Fica uma coisa muito desconexa. Você percebe que não teve trabalho ali direito pra fazer a característica das personagens. E ela tá lá tentando muito. É muito ruim, sabe? Essa questão do Manabu Ono, ele ser diretor, compositor de série e também ser script. Essa é uma parte muito importante das cagadas que ele fez. Porque, entrando um pouquinho nessa área da composição de série, script, o Manabuano não tem ideia do que tá fazendo. A única coisa que ele trabalhou em composição de série, além disso aqui, foi Shin Sakura Taisen, que não é conhecido por ter sido lá muito bom, que era adaptação de jogo, se eu não me engano. Sim. E você percebe que aqui, principalmente num roteiro que é do Narita, que não é simples, ele não soube trabalhar. Em parte, principalmente, por exemplo, no script, teve vários momentos, tipo, ele só estragou a cena. No primeiro episódio, tem uma piada no finalzinho dele, e ele fez o favor de cortar essa piada. Ele A corta a piada no meio. A piada ó, pra você ter ideia, a piada no mangá, ela é inteira em um único capítulo. E aqui ele dividiu entre os episódios. No final do episódio. Ele conseguiu a coisa mais básica, que é de uma piada, que ela tem que ser completa pra você ter graça, e ele conseguiu cortar. Mas também é que tá um detalhe, cara. Eu acho que
do Manabu Ono, uma coisa que a gente pode mais apontar é que ele nitidamente não entende o material que ele tá fazendo. Porque tem momentos que você lê a cena, você enxerga, tá vendo a cena, só que o visual e a construção não bate com o que tá sendo dito. Acho que o pior disso foi num momento onde o Pouco encontra um dos familiares dele e junto tem um fantasma. A perspectiva dessa cena é claramente um pedido desesperador do fantasma para o Pouca. E eles tratam isso como uma cena de terror. É aquele monstro assustador, bizarro, está pedindo ajuda? É pra eu sentir o quê? Eu não tô entendendo. Tipo, literalmente, ele vai no sentido oposto. E como às vezes os cortes de episódios são muito ruins, ele termina de uma forma muito anticlimática. Então, além de você ficar confuso, você fica entediado. Porque o anime só corta essa situação. E o pior de tudo é que ele ainda faz coisas que literalmente contradizem o que era pra acontecer. Então, por exemplo, tem uma cena no episódio 2, foi no episódio 2, que já foi dito que o Corpse God, que é o protagonista, ele queria fazer ali. Ele queria ficar mais de boa, sem chamar atenção. E aí, ele tem uma situação de emergência, ele tem que correr pela cidade. E ele, tipo, correr igual normalmente, como é no original? Não. Vamos fazer ele virar o Spider-Man de ossos. Pela cidade de dia. Estúpida! É umas coisas que, tipo, vão completamente contra a base do roteiro. E não faz ideia do que tá fazendo ali. E aí outro exemplo. Ele decide fazer uma cena super longa da Batalha do Corpse God com aquele paladino. No comecinho do primeiro episódio. Sim. E aquilo é super curto no mangá. E aquele que ele estendeu de uma forma a gastar metade do episódio, construir personagens que nunca mais vão aparecer na obra. E ele, tipo, tá, vou colocar aqui uma cena de ação bem mequetrefe, porque eu sou o diretor de ação, haha, legal. Então, é por isso até que chegou um momento com Dead Monte que eu só não tava mais puto como eu fiquei vendo com o Thunder. Eu só tava, tipo, de novo. Porque, nitidamente, o que eu até falei isso na primeira impressão. Manabu Ono, ele é um diretor à la Marvel. Ele é extremamente enlatado, tem uma enorme dificuldade de criar, de entender a temática da série onde ele tá trabalhando, mas ele faz poderzinho, filtrinho, piu-piu e é da hora. Aqui, às vezes, tem isso. Porque, assim, é um dos melhores trabalhos da Geek Toys, mas aí você lembra que é Geek Toys e não é mérito. E existem momentos onde isso funciona. Acho que até a melhor cena do anime foi a primeira aparição de um dos personagens chamado Lemmings, o Lemingo, em um bar, que é uma cena legal. Ele cria uma construção de tensão e é um personagem meio Ed contra um necromante no escuro. É uma cena da hora. E eles respeitam a ideia de que a piada do mangá que o Lemmings chega, cria hype, bota a mãozinha na cara e vai embora. Só que você sai dessa cena e aí eles continuam fazendo o mesmo tom pra essa cena. Só que pra outra cena que é, sei lá, mais piada ou mais contextualização. Aí, tipo, você não entende como você realmente tem que sentir. Eu acho que o anime peca muito na questão de apresentação de como as coisas funcionam, sabe? E isso porque eu entenderia que o anime já não seria tão da hora num começo, porque o começo é mais lento. Mas como fica aqui, cara, é muito broxante. Sim. E uma outra coisa também que piora muito esse anime é o fato que eles pegaram uma pessoa para fazer o character design que vai completamente contra tanto a obra de DMDP quanto a intenção do que o Manabu Ono como ele quer dirigir. Porque eles pegaram o Hisashi Abe, que ele é o compositor de série É o character design de Kingdom. Isso. E é um character design muito complexo. Ele tem uma característica de fazer traços faciais, de fazer proporção de personagem muito, de certa forma, realista e bem másculo, digamos assim, porque são traços muito fortes,
é o rosto quadradão. E aqui não funciona. Porque, primeiro que o artista do mangá, o Shinta Fujimoto, ele tem um traço mais arredondado, um traço mais simples para os personagens em si, e ele ele faz as roupas dos personagens mais complexas. E aqui, por conta de ser o Hisashi, ele fez os personagens naturalmente complexos, com roupas complexas. E com um diretor que quer fazer ação, então ele quer fazer uma coisa movimentada, e o character design vai completamente contra isso. Então as cenas de ação são muito prejudicadas pelo character design, diversas vezes quebra, diversas vezes fica estranho. É, somado a isso, por causa do design complexo de uma staff não tão forte que é a Geek Toys, muita cena fica. As cenas. Direção em geral é simples. Não tem. Diversas vezes até o personagem principal em tela, sendo um PowerPoint da vida, e ele tá completamente bugado. As personagens. Algumas personagens femininas que usam um batom, parece que viram o Coringa. Tipo, Todos os personagens loiros desse anime, eu não sei o que aconteceu, mas todos parecem que estão com o queixo quebrado. é uma coisa tipo. Sei lá, parece. A staff disso não conversa com a obra. É uma coisa muito estranha. É só triste. Mas aí que tá. No final de tudo, eu acho que você fica mais puto. Eu também fiquei no início. Uhum. Justamente porque, cara, é uma obra que dava pra fazer um anime muito legal. Dava até pra trazer esse novo lugar de, pô, uma nova obra do Narita. O cara fez Durararai bacana, manda bem. Mas a perspectiva que escolheram pro anime é vamos fazer uma coisa extremamente extremamente incrível, grandiosa, quando o próprio anime satiriza muitos desses momentos. Uhum. Mas ele parece muito que sabe que quando você começa a assistir anime, você vê, sei lá, nos primeiros animes você vê, Mirai Nikki. Caralho, anime é adultão, mano. Tem violência, tem edgelordismo, cara da hora. É dark. Deadmount, o anime é tipo isso? Você vai ver esse anime que, pô, as cenas de diálogo e contextualização tá tudo errado. Mas de repente, vamos fazer uma cena de ação que vai dar um chute em 360 graus. Por quê? Porque é legal. Porque é da hora. Porque é Ed, você vai gostar. Mirai Nikki não erra assim, tá? Não, só que o Mirai Nikki é melhor produzido. Mirai Nikki dá Ma- show comparado aqui. Mas aí é que tá. Ainda assim, ele é como se fosse isso, sabe? Eu sinto que a pessoa que tá começando a ver anime e pega um Deadmount deve gostar justamente por esse tipo de coisa. Só que se eu realmente trazer pra proposta da série, e toda a apresentação que eu tive, eu tenho um anime bem ruim, cara. Não tanto com todas as temporadas, mas o Hero já fala de você. Mas é ainda um anime extremamente vagabundo e para mim muito decepcionante, porque eu gosto muito do mangá. E tem até umas cenas hilárias, como no último episódio, tem uma cena que o personagem ele vai fazer uma pirueta uma pirueta bem como se ele estivesse rolando no ar. E ao invés de mostrar ele rolando, ele vira um borrão das cores da roupa dele. E fica rodando tipo Sonic no chão. E é bizarro, tipo, é uma coisa. O bagulho só não conseguiu ser feito e eles colocaram de uma forma, tipo. Toma isso aí. Fantástico. Bem vagabundo. Assim, Comparado com coisas que eu já vi piores. Eu só fico triste mesmo que dava pra ser uma história bem legal, mas. É aquele anime assim, pelo menos pra mim. Toma um 4, segue em jogo, você. E aí que tá o pior até. Esse anime tem coisa muito ruim, mas quando termina só tem o sentimento de. Eu nem sei porque eu tô assistindo isso, mas. Ele é só muito chato. Ele não empolga. O final desse anime nessa temporada é extremamente anticlimático. Ele só acaba, cara. E tem até uma sensação original de olha, coisas pro segundo cur. Que tipo, não vai ser muito usado isso não, tá? Segue o jogo. São escolhas que eu só olho e falo, cara, a sua proposta é só um anime que chama atenção. E você não consegue chamar atenção. É incrível como você erra nisso. É só triste. Aí a conclusão disso
Não veja essa merda, vá ler o mangá. Leia o mangá é legal. Lê o mangá. Justo.